Bom, temos Lobão, por favor. Boa noite aos três. Nós temos perguntas do pessoal aqui presente, do chat e do YouTube. Eu vou fazer de duas em duas, a gente faz umas 3 rodadas. A primeira é do chat, ele pergunta, o mundo filosófico é machista? Acredito que ele esteja falando de hoje e não do pré-socrático. Está faltando mulher nesse debate de vocês. Esse é o primeiro comentário. No YouTube a gente tem pessoas mandando perguntas de diversos lugares do Brasil e do mundo, Rio de Janeiro, São Bernardo, Jundiaí, Maryland, nos Estados Unidos. E uma delas o Ederson pergunta se é ético e democrática a forma com que as mídias informam com extrema parcialidade aqui no Brasil. Eu acho que para um historiador, e eu sou um estranho no ninho, malgrado minha formação em filosofia, eu sou um historiador profissional e não um filósofo, perguntar sobre machismo é perguntar sobre um conceito histórico. Na Grécia, escravos, metecos, estrangeiros, na Grécia clássica, e mulheres não tinham direito à participação política. A mulher era considerada, tal como o escravo, irracional, com graus diferentes. Tanto a mulher do gineceu, a mulher que mora dentro da casa, que é uma reprodutora, quanto a mulher que acompanha o homem ao teatro, que é a etaíra, a acompanhante oficial. Mesmo assim, nós temos uma tradição de mulheres que deram uma importante participação cultural ao longo da história. Eu tenho um pouco de desconfiança da pergunta que pensa assim, se há 3 homens debatendo e não há mulheres, isso é um ataque às mulheres. Bem, também não há ninguém jovem aqui no palco. Logo, é um ataque aos jovens. Não há até o momento, ninguém que não seja nascido em São Paulo. O Pondé é de Pernambuco, o Cortella é do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul. É uma exclusão da elite paulista que está ocorrendo aqui? É um ataque ao pensamento paulista? Eu acho que é um tema para debate. O governo Temer não tem nenhuma ministra mulher no primeiro escalão, mas tem um ministro homossexual que o governo Dilma não tinha declarado, pelo menos. Então, qual é a representatividade dessas questões? Os gays devem achar o governo Temer mais democrático e o governo Dilma mais autoritário. Eu tenho um pouco de preocupação quando nós impomos a virtude por cotas. Eu chamo isso de democracia Benetton, que você tem que colocar um elemento de cada fenótipo e tem uma preocupação absoluta se o fenótipo é um impeditivo para o debate, que é outra questão completamente diferente. Então, respondendo, a filosofia é machista, eu não tenho uma análise disso. Eu diria que o mundo é machista, a universidade é machista, a sociedade brasileira é machista e o preconceito contra a mulher é provavelmente o mais amplo, histórico e fundo de todos os preconceitos humanos. Então, a resposta seria sim, a igreja é machista, o Estado é machista, o Senado brasileiro é machista e assim por diante. Acho que são 2 respostas diferentes a esse respeito. Não sei se vocês querem acrescentar algo. Não, a briga é sua. A briga... Pode ficar com ela. É sempre assim, na hora da cruz, ao lado, só 2 ladrões. Sempre assim, né? Olha, pelo menos você vai ao paraíso, Dimas. Olha, eu vou. Olha, vocês estão muito cristãos hoje. Vocês. Só que ele garantiu que eu não vou ser salvo e vou passar a eternidade com o Pondé no inferno. Isso é difícil, né? Olha, nós vamos fumar charuto e tomar Jack Daniels, tá bom? Okay. Então, essas questões são questões muito importantes para serem
tratadas. Acho que a questão de gênero é uma questão muito importante. Ontem eu assisti, para minha decepção, uma entrevista do Papa Francisco, sendo contra a educação de gênero. Eu tenho uma divergência sobre isso com o Pondé. Eu acho que a educação de gênero, especialmente no ensino médio, ela é fundamental. Educação de gênero não é convencimento de alguém, mas afirmar que, do ponto de vista científico, existe um cruzamento entre o sexo biológico e o sexo como convenção cultural. E o ser humano é uma curva tensa entre a identidade morfológica do corpo e o comportamento sexual. Se a presença de um órgão genital X ou Y garantisse a perfeita identidade sexual, o mundo seria um lugar maravilhoso, o mundo seria um lugar perfeito. Eu concordo com a teoria de gênero francesa, de que nesse momento, no planeta Terra, nós temos 7 bilhões de gêneros. 7 bilhões de pessoas com gêneros diferentes. Grosso modo, agrupados em categorias genéricas, como gay, bissexual, etc. São categorias genéricas. Então, a função da educação não é convencer alguém, mas retirar o véu que o senso comum tentou convencer alguém de que, se a menina tem uma identidade com uma cultura masculina e gosta de outra menina, isso não tem problema nenhum. Se isso é convencer alguém ou ideologia de gênero, eu reconheço que eu sou partidário da ideologia de gênero. Pessoas se matam pela inadequação entre o que elas são biologicamente e o que a sociedade espera que ela seja e o seu desejo. O mundo é mais complexo do que isso. É claro que eu sou contrário a qualquer processo catequético que um professor, especialmente em relação a crianças, assuma um papel que nos primeiros anos deve ser da família. Mas à medida que esse jovem vá criando maturidade, essa educação é dizer o seguinte, que quando o Papa diz que não há gêneros, que homem é homem e mulher é mulher, o Papa está usando saia, quando ele diz isso. E que isso é importante lembrar. E ele segue, teoricamente, ele segue um mestre, Jesus, que também nunca usou calça na vida. Então, quando alguém me diz que o homem usa calça, eu digo, onde? Na Escócia, em Israel ou no Vaticano? Isso é o que faz o historiador, o relativismo dos costumes, o relativismo das questões, que, como nós sabemos em estudos históricos de vida cotidiana, o hábito sexual, a identidade sexual é um cruzamento entre cultura e biologia. Ela não é independente da biologia e a biologia não é independente da cultura. Nisso eu não sou tão culturalista quanto Foucault e não tão determinista como o Papa Francisco, por exemplo, que de resto eu gosto bastante. Eu não sei se nós respondemos as questões, ou tem mais... Você sabe que, só um rápido palpite, todas as vezes que perguntado sou, e eu sou, o que eu acho, por exemplo, da questão da discussão sobre gênero ou em relação às identidades, eu tenho respondido sempre, Carnal, a mesma coisa, de que eu acho absolutamente estranho que alguém se preocupe com o modo como outras pessoas fazem sexo. Eu acho que isso é de uma pobreza mental. Alguém preocupar-se com a maneira como o outro faz sexo, como se essa fosse algo que destinasse aquela pessoa a uma condição. Eu sempre acho que tem algum desvio psicótico quem fica preocupado com a maneira como a outra pessoa tem a sua forma sexual. Outra coisa é proteger, isso a democracia pode fazê-lo, essa diversidade, como sendo uma expressão da identidade humana, nos seus vários modos de ser. Há várias maneiras de ser humano, mas alguém que quer legislar sobre a maneira como as pessoas têm a sua prática sexual, especialmente quando advém de algumas religiões na qual o sexo para a sua liderança é proibida, pelo menos oficialmente, é muito estranho se coloque isso, né, dentro do circuito. Por isso, minha concordância, né, em grande medida, com essa sua percepção. Faz parte, né, da política e nessa hora tem gente que é demais, de fato, meio mimimi mesmo, né, nisso.